Olá, seja muito bem-vindo ao blog e ao canal do professor Bruno Leite. Na aula de hoje vamos trabalhar com o SolidWorks 2014. O desenho da aula de hoje seria esta peça. Vou deixar ela ampliada para vocês analisarem. Esse é o exemplo em 3D. Essas são as medidas para que a gente consiga chegar neste objetivo ao final da aula. A extrusão vai ter 72, seria o corpo da peça, a largura da peça. 154 é o comprimento total da peça. Então, para ficar mais tranquilo, eu vou deixar essa vista ampliada para que nós possamos entender melhor as cotas que determinam então aqui a estrutura da peça. Eu sei que a minha origem vai ficar neste ponto, justamente porque eu vou trabalhar com esses círculos, né, que vão ser formados esse cilindro, vou ter uma nervura aqui depois, né? Então eu vou posicionar a minha origem do meu plano nesta região, ok? Por isso determino essa cota de 36. Então, lá no SolidWorks, vou dar um Ctrl N, pegar um ambiente peça, ok. Vai carregar minhas ferramentas de construção, vou trabalhar com plano frontal. Plano frontal, já pego um esboço no plano, seleciono linha, e vou fazer aqui um perfil parecido com o que a peça já me fornece. Então, vou fazer uma linha aqui ó, na horizontal, outra na vertical, uma aqui ó, na horizontal, depois eu subo com mais uma aqui e faço esse perfilzinho da peça aqui. Então, em torno da minha origem, trabalho aqui com meu sistema de linhas. Uma coisa que eu vou mudar aqui, eu vou apagar essas duas linhas. E não vou fazer ela em função da origem neste momento. Dimensão. Sei que isso aqui ó, na peça é 20. Sei que desta parede até aqui é 36. E sei que esta altura, em relação à minha origem, tem 10. Então eu posicionei a origem a 36 dessas paredes, 10 de altura. Se eu observar o meu desenho, ele vai ter aqui ó, 20 de altura, 36 em função da origem. Porém, essa altura tem 10 e essa outra tem 6, esse comprimento aqui. Então, dimensão inteligente ainda. Isso aqui eu tenho 10. Este comprimento é 6. E agora eu tenho, então, minhas dimensões já distribuídas no desenho. Vou analisar aqui o meu desenho, de forma que eu possa descobrir como fazer esses dois arcos, um com raio de 18, o outro com raio de 28. Então, observo o seguinte, ponto, seleciono um ponto, aproximo o cursor aqui dessa referência, desloco, dou um clique aqui. Tem um ponto. Esse ponto tem uma distância definida, e essa distância é 6585 em função da origem. Então, seleciono dimensão inteligente em função da origem, 65 e 85. Agora ficou mais tranquilo para mim construir. Em função da origem, 6585, vou fazer um arco de ponto central. Início, um clique, desloco, um clique mais uma vez e um terceiro clique. São 3 cliques. Um clique no centro, um clique no início do arco e um clique no final do arco. Dimensiono esse arco com raio 18. Depois desse raio 18, ele tem um raio de 28. Então, eu vou fazer um offset desse arco inicial. Então, offset da entidade. Já tenho 10, 18 para 28 é 10 realmente. Eu clico e clico fora. Então, ele vai fazer um raio para cima, fazendo um arco ali. Se eu quiser excluir essa cota ó, e dar um delete nela, eu pegar a dimensão inteligente, eu vou cotar isso aqui, você vai ver que isso vai estar com um raio de 28. Exatamente aquilo que você precisa. Agora, você pode fazer o seguinte. Esta unidade aqui, ó, desta linha, está ligada aqui no desenho, ó, né, no final do arco de 18. Então, analise aqui. Ó. O final da linha de 6 está ligado ao arco de 18. Então, seleciona, clica aqui, pressiona Ctrl e clica na nesta de 6. Antes, você sai da dimensão inteligente. Clica, pressiona Ctrl e clica novamente. Os dois estão azul claro, então estão selecionados. Deixa na vertical, então ele desloca, né? Isso aqui ficou na vertical em relação a isso aqui. O arco em relação à linha, tá bom? Você já conseguiu acertar. Agora, você vai ter que continuar
a fechar essa região, justamente porque ela é ligada essa aresta é ligada no arco maior. Então você vem, seleciona aqui, ó, aparar entidades, tem uma setinha embaixo, estender unidades. Então você aproximou, ó, ele já permite que você estenda. Clicou, ele estendeu. Agora você tem que ir realmente aparar as entidades. Então quando você apara até o mais próximo aqui na esquerda, ó, e você corta. Feito, dá um OK. Vamos continuar a nossa construção. Você vai ter que pegar aqui a partir do raio de 18, ó, e fazer uma linha na horizontal, vertical e mais uma na horizontal. Depois a gente dimensiona. Então, linha, clica aqui, desloca para a direita, clica, desloca, clica novamente. Agora você dimensiona com o que o desenho solicita. 52,15 em função do centro, 10 de altura. Dimensão inteligente, em função do centro, 52,15. Altura de 10. E apara as entidades que estão sobrando. Então, dá um OK. Aparar entidades, apara esta e apara de cima. E dá um OK. A sua construção já está determinada. Posso ainda tentar colocar alguma cota aqui, ó, na altura. Vamos tentar. Uma altura de 10. Então, está garantido então, que essa altura de 10, em relação ao raio de 18 e 28, que também favorece essa outra cota, está definida. O nosso esboço está definido, todas as linhas estão pretas. Agora eu vou então usar o recurso de extrusão. Utilizem plano médio, observem o seu desenho e vejam que a extrusão vai valer 72. Então, no plano médio, 72. OK. Essa é a ideia da nossa peça. Selecione esta face e pegue um esboço aqui. Dá um Ctrl 8. Essa face. Deixa eu fechar o meu esboço aqui, perdão. Descartar. Face, esboço, Ctrl 8. Selecionem o seu desenho e analisem que você tem um rasgo aqui, ó, de 10 por 20, posicionado a 26, justamente porque 72 menos 20 vai dar 26 cada lado, então está centralizado a peça. Então, se eu peguei aqui um esboço, eu vou utilizar o retângulo de canto, vou clicar sobre essa aresta, vou deslocar e clicar de novo. Um clique em cada canto. Dimensão inteligente, desta aresta até aqui, eu tenho 10 de profundidade. Desta aresta até aqui, eu tenho 20 de largura. Da aresta até a parede, eu tenho, então, 26 cada lado. Eu dimensiono só um lado. Dou um Ctrl 7 para você enxergar o que a gente fez, o esboço nesta face. Recurso, agora corte extrudado, selecione um plano até o mais próximo, que seria até a próxima face. Você vai dar OK, o rasgo está pronto. Vou dar um Ctrl 7 para você enxergar melhor. Agora, você tem que voltar no seu desenho e fazer esse cilindrinho aqui, ó, que vai ser esta resultante. Em função da origem, que está a 36 de distância dessa face, 82 de altura, 18 o furo e 38 o externo. Plano frontal, como você estudou no plano médio, observe que o plano frontal está no centro da peça. Então, vou dar um Ctrl 8 porque eu peguei um esboço no plano frontal. Selecione círculo, aproxime da sua origem e desloque. Ele tem, então, ali uma referência. Você clica novamente no centro e desloca. Vamos fazer 2 círculos aí. Então, dimensão inteligente, o menor com raio 18. O maior com raio, deixa eu confirmar, 38. Raio 38. Para garantir, então, que esse cilindro esteja posicionado, você tem que clicar no centro e deslocar, clicando na base da peça, determinando que vale 82. E para ficar ainda mais preciso, você
sai do Dimensão Inteligente, clica na origem, pressiona Ctrl e clica no centro. Você deixa isso na vertical. Se você movimentar, ó, está no plano médio, é exatamente isso que você precisa. Como você vai ter que fazer este cilindro, ele vai ficar com essa espessura no centro da peça, ou seja, no plano médio, com 36. Então, recursos, ressalto extrudado, plano médio com 36 unidades. Ok. Ok, então você vai ter esta configuração. Agora, você vai dar um Ctrl 8. Selecione novamente o plano frontal. Pega um esboço nele, vou dar um Ctrl 7 para você enxergar que o nosso plano continua no centro da extrusão, ou seja, no plano médio. Dá um Ctrl 8, vamos desenhar. Selecione linha. Quando você aproximar o cursor, perceba que junto ao cursor, ali naquele lápis, tem um símbolo de tangência, né? Você vai clicar, você vai observar o seguinte, ó, uma linha tangente, ó, quando você movimenta o cursor, aonde está a posição do cursor, a linha ficará tangente ao cilindro, tá vendo ali? Então, você tem que fazer a mesma coisa aqui embaixo. Sinalzinho da tangente, clicou, a linha está tangente a esse arco, tangente a esse cilindro. Mesma coisa desse lado, você tem que clicar, deslocar e saber que ele está tangente. Clica na aresta, clica na próxima aresta. Feito isso, você vai ter o quê? Uma construção. Você tem que fazer um sólido aqui, né? Um fechamento de uma figura para que você chegue e consiga fazer o quê? Esta parede que seria uma nervura, que vai ficar com esta configuração. Ou seja, você ligou uma linha tangente desse ponto até aqui embaixo, do ponto do cilindro até esta aresta, e ligou desta aresta até o final desse arco. Agora você tem que fazer um desenho do arco e aqui também, para que você tenha uma figura, para você construir a sua nervura. Agora então, você vai dar um Ctrl 8, vai selecionar um arco de 3 pontos. O primeiro ponto é o final da linha, o segundo é o final dessa outra linha, e perceba que você forma um arco, e o arco vai ser sobre esta linha existente do cilindro. Faz a mesma coisa aqui, ó. Final do arco, final desse outro lado do arco, ó, você tem uma construção, clica sobre o cilindro. Agora, se você der um Ctrl 7, você vai enxergar bem o que aconteceu. Você tem uma construção de um contorno. Agora você consegue trabalhar, vou dar um Ctrl 7, com a extrusão para você fazer a nervura. Então, recursos, ressalto extrudado. Isso tem que estar no plano médio. Se você observar o seu desenho, essa dimensão aqui é 10. Então, ó, 10 de largura desta nervura, que tem este formato aqui, desse contorno que a gente acabou de fazer. Então, você vai colocar aqui, ó, 10 no plano médio. Ok? Fechou. O seu esboço, você está com a sua extrusão, tem um recurso aqui, sua peça está quase pronta. Agora você vai fazer o seguinte, vou dar um Ctrl 7 para você enxergar bem o que está acontecendo. Vou selecionar aqui, ó, um plano direito. Observe onde está o plano direito. Ó. Há 36 unidades dessa face, onde está a nossa origem, né? Há 36 unidades, temos ali o plano direito. Selecione aqui no plano direito um esboço e dê um Ctrl 8 para que você possa esboçar. Você vai fazer o que agora? Fazer esta nervura lateral aqui, certo? Que vai ser significada por este sólido. Então, você tem que dar um clique, fazer uma linha do quadrante desse cilindro até esta linha aqui. Mas isso no plano direito, na posição que está normal à vista. Clique então aqui, ó, no finalzinho do cilindro, nesse quadrante, e clique aqui na aresta dessa linha. Vou dar um ESC, você vai dar um Ctrl 7. Olha como ele ficou. Daqui até aqui, porque utilizamos o quê? O plano direito como referência, certo? Recursos, nervura. Observem bem o que está acontecendo. A nervura você pode ser tanto de um lado só, do outro ou dos dois lados. A direção do material está para fora, você pode inverter, e nesse caso tem que efetivamente inverter. Se tem 10, é exatamente o que o desenho pede. O desenho pede 10. Tá? Para a nervura. 10 também para essa outra. Então, você vai ter que fazer o seguinte, deixar o lado material em função da peça, a largura da nervura é 10, e você dá um OK agora, para que essa nervura seja feita. Ok? Novamente, vamos repetir. Plano direito, um esboço no plano, Ctrl 8 para ficar normal à vista, uma linha do quadrante do cilindro,
até a extremidade da peça. Ctrl 7 para você enxergar se está certo ou não, ok? Selecione recursos, nervura. O material está indo para fora, não tá? Você inverte o material, o lado do material para dentro da peça. Já está 10, ambos os lados. Você vai dar então um ok. Novamente a nervura está construída. Agora você tem que fazer o quê? Furos nesta face aqui, ó. Nessa mesma face, dos dois lados tem um furo cada lado. Furo diâmetro 12, distância do final da nervura 18 até o centro, do centro até a parede da peça também 18. Vamos lá? E o diâmetro é 12 para os dois furos. Então, clique nessa face, pega um esboço nela e dê um Ctrl 8 para ficar normal à vista. Clique, faça um círculo aqui e faça outro círculo desse lado. Dá um OK. Vamos dimensionar. Isso aqui tem 12. Isso aqui também tem 12 de diâmetro. Distância entre um e outro é 36. Deixa eu confirmar aqui. Distância realmente 36. 18 e 18 de centro para o início da nossa nervura e para o início aqui da aresta da peça. Agora, antes de cotar, vou sair da dimensão inteligente, vou clicar no centro desse furo, pressionar Ctrl e clicar no centro desse. Vou deixar ele na vertical, então ele fica alinhado. Agora, vou aproveitar dimensão inteligente, clico aqui, final aqui da nervura, isso tem que ter 18. Perceba que ele desloca automaticamente o de cima, porque você alinhou na vertical. Dimensão inteligente, você clica aqui e clica aqui embaixo. Centro até o final da peça, isso também tem 18. Está definido com diâmetro 12, a distância é igual, alinhamos na vertical e a distância entre os centros é 36. Então, se eu movimentar aqui, ó, ficou na face que exatamente eu queria desenvolver esse esboço. Recursos, corte extrudado. Selecionem, não é um furo cego, mas sim até o próximo. Ele vai fazer até o próximo, ou seja, até a próxima aresta. Dá um OK. Você tem aqui a furação da peça finalizada. Agora, você tem que fazer os raios em volta da peça. Em torno de cada aresta recebe um raio de 10. Então, vamos lá. Em recursos, Fillet. O 10 já está determinado aqui embaixo. Você seleciona a aresta. Se não aparecer o raio, observe aqui, ó, visualização completa, parcial ou nenhuma visualização. Mas a visualização completa permite que o raio seja representado antes mesmo de você confirmar. Então, observando aqui a peça, você tem todos os raios. Dá um OK. Pronto, esta é a peça da aula de hoje, pessoal. Aproveitem, acessem o blog do professor Bruno Leite, professorbrunoleite.blogspot.com, acesse o canal e a página no Facebook. Um forte abraço e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.